O espírito e a razão. John Owen não mediu palavras para falar sobre outro aspecto fundamental da interpretação da Bíblia. A tentativa que pessoas fazem de interpretar as Escrituras com formalidade, sem pedir a Deus que sejam ensinadas e instruídas por seu Espírito, é uma grande provocação contra ele. Nem espero a descoberta da verdade por quem quer que, com tanto orgulho e ignorância, se envolve numa tarefa tão acima de sua capacidade de realização. Owen declarou que o Espírito Santo opera na mente dos eleitos, de modo a capacitá-los a entender as Escrituras, visto que ele é o autor imediato de toda a iluminação espiritual. Os cristãos não devem pressupor que isto vai acontecer como se fosse um privilégio espiritual líquido e certo. Pelo contrário, têm de orar para que Deus os capacite a entender sua mente e vontade, o que é impossível sem o Espírito. Isso era em parte necessário devido às limitações da razão humana. Conforme Knapp mostrou, rejeitou-se invariavelmente que a razão ocupasse a posição de critério. Em vez disso, ocupava um papel de apoio, subserviente às Escrituras. O princípio cognes theologiae. Na Inglaterra puritana, o papel da razão na teologia foi importante motivo de discórdia entre teólogos reformados e socinianos. Os teólogos reformados acusavam os socinianos de darem à razão um papel superior ao das Escrituras. Por isso, os puritanos discordaram dos socinianos em quase todo detalhe doutrinário. E os arminianos também atribuíram à razão um papel que fazia dela a regra de fé, o que explica muitos de seus erros teológicos. Os luteranos e papistas também foram criticados pelos teólogos reformados por abandonarem a razão, por assim dizer, no que diz respeito à compreensão da ceia do Senhor. Para os puritanos, portanto, a razão era útil, mas tinha seus limites. Os mistérios do Evangelho apresentam várias verdades que à primeira vista parecem contradições, mas o Espírito Santo capacita os cristãos a receber todas essas verdades sem deixar que a razão os controle de um modo que os conduza a vários erros teológicos. Golding cita vários mistérios contidos no Evangelho. Que Deus teve um filho tão idoso quanto ele, e igual a ele. Que esse homem Jesus Cristo estava nos céus enquanto estava na terra. Que aquele Deus que fez a lei se sujeitou à lei. Que Deus, que é apenas um Espírito, teve sangue para assim redimir os homens. Que ele, que é bendito por Deus para sempre, se tornou maldição. Que Deus nunca esteve mais irado com seu filho do que quando mais se alegrou nele. Golding afirma, então, que a causa de todos os erros teológicos tem sido a falta de conciliar essas coisas. Fica claro que ele tem em mente aqueles que exaltam a razão acima da revelação, o que significava que um número tão grande de verdades, tais como as relacionadas acima, eram rejeitadas em favor da razão. Ele então se refere a vários adversários da ortodoxia reformada que não conseguem aceitar que o mistério do Evangelho soluciona aquelas aparentes contradições. Os arianos encontraram grandes coisas ditas sobre a humanidade de Cristo, como de um homem divino, e por isso negaram que ele era Deus. Foram incapazes de conciliar esses dois. Portanto, ao aceitarem um, excluem o outro. Quanto aos socinianos, dizem que não existe expiação pelos pecados, pois se Deus perdoa livremente, qual a necessidade de expiação? Vede o antinomianismo, que é como os chamais. Todas aquelas verdades gloriosas do Evangelho, de que alguém é justificado desde a eternidade. Antes de crer, alguém não está justificado. Por isso se diz que é justificado pela fé, e que até que creia é filho da ira. Os antinomianismos aceitam uma verdade em detrimento da outra, enquanto as duas têm de ser consideradas. Vede o arminianismo. Qual é a base de seu erro? É apenas uma falta de conciliação de contradições aparentes, embora não verdadeiras. No Evangelho, por exemplo,
não sabem como conciliar o livre-arbítrio com o decreto absoluto de Deus. A razão não consegue explicar esses mistérios. Adão possuía consciência natural e razão, mas uma fé sobrenatural vai além desses dois princípios que eram inatos em Adão no Jardim do Éden. Se a razão e não a fé for o princípio básico, não entendereis nada ou quase nada dos mistérios da salvação. Da mesma forma, Flávio propõe que a razão não passa de um usurpador, quando ela ousa decidir sobre assuntos que pertencem à fé e à revelação. Em vez disso, a razão se assenta aos pés da fé. Na verdade, as obras de Deus não vão contra a razão, mas muitas delas estão acima da razão. Assim sendo, Deus dá o Espírito Santo aos santos, para que creiam naquelas verdades bíblicas que a razão por si mesma não consegue aceitar com propriedade. Francis Turretin, 1623 a 1687, resume a posição de teólogos reformados durante o século XVII, afirmando que, embora a razão seja capaz de demonstrar todas as verdades, pois os limites da verdade vão muito além da razão, ainda assim, nenhuma mentira contra a verdade pode ficar ao abrigo da verdadeira razão. Nenhuma determinada verdade pode ser destruída por outra. O Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, também é o agente pelo qual os eleitos chegam a compreender verdades espirituais. Sozinha, a razão não consegue ascender à altura do mistério do Evangelho. E por este motivo, exige-se uma fé sobrenatural para entender e aceitar as verdades contidas na Palavra de Deus.